Uma coisa que eu tenho no meu coração sobre a parábola do bom pastor, a Bíblia fala que o bom pastor ele entra pela porta, né, no curral das ovelhas. Porém, o ladrão e salteador ele entra por outra parte. O diabo nos ensina a agir dessa forma, né? Ele havia recebido já a unção de Deus sobre a vida dele para reinar. Ele teve a oportunidade de adiantar o lado dele, mas ele escolheu entrar pela porta. E às vezes o inimigo nos apresenta a oportunidade de agirmos de uma forma desonesta, às vezes de mentira, para alcançar o alvo que nós queremos. Mas nós não podemos entrar por esses atalhos que o inimigo nos apresenta, né? Aqui era uma oportunidade dele adiantar o lado dele, mas ele escolheu entrar pela porta. Ele sabia que, embora ele havia recebido a unção, um dia até mesmo Saul ele recebeu, até mesmo pago pelo que ele estava fazendo, né? Olá, meus queridos amigos e queridos telespectadores aqui do podcast bíblico no canal CJC. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa com a bênção do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estudar a sua palavra, para conhecermos um pouquinho mais sobre o coração de Deus. E está tudo registrado na Bíblia Sagrada. Já prepare ela e deixe aberta em 1 Samuel capítulo 26. Veremos aqui Davi poupando outra vez a vida de Saul. Um total de 25 versículos para a gente poder mergulhar e aprender mais um pouquinho sobre essa história tão maravilhosa de Davi, de Saul. Quantos ensinamentos, como que Deus já tem falado muito ao nosso coração e quer continuar falando. O desejo do Pai é se revelar a nós. Então, sem mais delongas, quero apresentar os meus convidados que estou tendo a honra de receber no dia de hoje e começo com ele, pastor Herbert Freitas. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast bíblico. Amém. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez aí vocês, né, que têm convidado os pastores para abençoar os jovens, a família de vocês e o pastor Natan também, um prazer, tá, amigo? Amigo de ministério, em nome de Jesus. É isso aí, o pastor já deu spoiler aqui do nosso próximo convidado. Ele já veio aqui outras vezes e se voltou é porque gostou do podcast bíblico, né? Assim a gente espera. E aí, pastor Natan, é verdade? Seja muito bem-vindo. Amém. Agradeço mais uma vez por esse privilégio de poder estar compartilhando a palavra de Deus e entre amigos, né, pastor? Melhor ainda, né? Isso aí, São João de Meriti em peso aqui no podcast bíblico. Que Isso aí. bênção! Que bênção! São, de fato, pessoas que têm muito a acrescentar e tenho certeza que esse podcast vai ser uma grande bênção para todos nós. Inclusive, nós sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, fica ligadinho até o final, porque é bênção do início ao fim, tá bom? Então fica ligadinho, inclusive, prepara o seu caderno de anotações, porque Deus fala. E é importante que você sempre registre. Coloca a data de hoje, o capítulo de hoje, e daqui uns anos, né, você ainda vai ter esse registro guardado, essas ferramentas, essas armas espirituais para você vencer toda e qualquer situação. Combinado? E vamos convidar o Espírito Santo para o programa de hoje. Vamos falar da Bíblia Sagrada e ele é o autor. Tivemos vários escritores, mas só um autor da Bíblia Sagrada. E vamos chamar a presença dele e pedir para que ele fale aos nossos corações com toda a liberdade. Não só aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que nós realmente precisamos ouvir. Aquilo que vai ser para o nosso crescimento espiritual. E hoje vou pedir a bênção para o pastor Natan. Pode ser, pastor? Pode ser sim. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui orando, pedindo ao Espírito Santo, porque só Ele conhece os pensamentos de Deus, só Ele conhece o caráter de Deus e Ele pode nos revelar e nos dar entendimento sobre o que o Senhor deseja nos ensinar através desse texto, meu Pai, que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo. Meu Pai, queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A sua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer mais do Senhor. E nós queremos conhecer mais de Ti, Pai. Nos revela as Tuas Escrituras, nos dá sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Natan. E agora sim, podemos começar. Já vou aqui abrir a Bíblia e também as anotações. E você de casa faça o mesmo. Então, 1 Samuel, capítulo 26, você já abriu a sua Bíblia. E o título é: Davi poupa outra vez a vida de Saul. E no versículo 1, a Bíblia nos diz assim:
E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar que se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. Nós vemos aqui no versículo 1 que os ifeus, e vieram os ifeus a Saul a Gibeá dizendo, e mais uma vez aqui eles entregaram a localização de onde Davi estava. E é engraçado, né? É interessante a gente analisar que Davi, ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel a Deus. Mas, pastor Herbert, a gente percebe que a fidelidade, a integridade, esse marco tão importante no caráter de Davi, que é um traço, né, do caráter de Deus, não isentou Davi de certas injustiças, né? Os ifeus, mais uma vez, entregam a posição aonde ele está. Nós sabemos que o contexto onde Davi está aqui é de grande perseguição. Saul está obstinado atrás de Davi, perseguindo para matar mesmo. Então, mais uma vez, apesar da fidelidade, apesar da integridade de Davi, isso não o livra da injustiça das pessoas. E, pastor Herbert, é interessante porque eu me lembro de quando nós estudamos Eclesiastes aqui, e nós vimos que mesmo os justos, aqueles que buscam andar no caminho correto, eles estão sujeitos às injustiças desse mundo, porque vivemos no mundo caído. Jesus falou que nós viveríamos aflições aqui nessa terra, então a fidelidade, a integridade não vai nos isentar, mas vai nos sustentar justamente nesses momentos. O senhor concorda? Com certeza, é verdade. Esse mundo que a gente vive, né, é escuro, e nós, como somos a luz, como Daniel, né? Sim, sim. Isso não adianta. Onde você for, você vai incomodar muitas pessoas pela sua sinceridade, honestidade, como a senhora falou, né? Jogaram o Daniel na cova dos leões, mas os leões não comeram ele. Daí Deus guardou ele pela sua dificuldade, pelas lutas, mas Deus salvou ele e guardou. Assim também no colégio, na faculdade, no seu trabalho. Continua sendo a diferença, mesmo com as perseguições e com as dificuldades. Mesmo com as injustiças que podem acontecer, aí você pode parar e pensar, mas eu estou fazendo tudo certo, o que está acontecendo comigo? Deus não está comigo? Não é que você está isento, mas com Deus você consegue voar mais alto. Não é que não vai ter problema, mas você tem a capacidade de, em Deus, voar acima dos problemas, e estar acima de qualquer situação e vencer. A gente vai ver que essa fidelidade, essa integridade de Davi, nos seus dias futuros, né, ele nem imaginava, mas estava plantando algo para o seu futuro. E aquilo que a gente planta, a gente vai colher de forma inevitável, né? Assim que acontece a lei da semeadura. E nós vemos que Saul está de fato obstinado, ele usa o poder que ele tem, né? E sem a direção de Deus, porque não havia mais o Espírito de Deus governando o coração de Saul, ele estava ali usando o poder de uma forma obsessiva, e Davi vai se aproximar de Saul sem armas, sem apresentar perigo, né, digamos assim. E a gente vê que, dada a situação, já vou dar um spoiler aqui, né, já vou ler o texto, mas, pastor Natan, a gente vê que vai aparecer uma oportunidade. Parece que Deus, né, a gente vai ver até o Absai falando isso, né, que Deus preparou aquela oportunidade. Mas se pararmos para pensar, Deus estava ali mostrando uma vulnerabilidade do inimigo de Davi, mas era para testar o coração de Davi, não é verdade? Verdade. Uma coisa que eu tenho no meu coração sobre a parábola do bom pastor, a Bíblia fala que o bom pastor ele entra pela porta, né, no curral das ovelhas. Porém, o ladrão e salteador ele entra por outra parte. O diabo nos ensina a agir dessa forma, né? Ele havia recebido já a unção de Deus sobre a vida dele para reinar. Ele teve a oportunidade de adiantar o lado dele, mas ele escolheu entrar pela porta. E às vezes o inimigo nos apresenta a oportunidade de agirmos de uma forma desonesta, às vezes de mentira, para alcançar o alvo que nós queremos. Mas nós não podemos entrar por esses atalhos que o inimigo nos apresenta, né? Aqui era uma oportunidade dele adiantar o lado dele, mas ele escolheu entrar pela porta. Ele sabia que
embora ele havia recebido a unção, um dia até mesmo Saul ele recebeu, até mesmo pelo que ele estava fazendo, né? Sim, eu acredito nisso. E na cabeça de Davi, ele podia pensar, mas apareceu de novo a mesma oportunidade, né? Vocês lembram que em capítulos anteriores, essa mesma situação, não é exatamente igual, mas a mesma oportunidade apareceu e ele agiu assim, poupando Saul, respeitando a unção que tinha sobre a vida dele. E agora, mais uma vez, ele pensou, gente, mas será que não é para mim ir por esse caminho? Mas a gente vê que ele continua sendo íntegro, sendo ali fiel. Mas olhando da perspectiva de Saul, nós vemos que ele tinha um poder em suas mãos e, claro, né, sem a bênção ali do Senhor, porque não tinha mais o Espírito governando o coração de Saul, não tinha o Espírito de Deus, ele estava sendo atormentado, né, o texto bíblico diz isso. E, pastor Herbert, ele tinha o poder nas mãos, mas usava esse poder de uma forma obstinada. A gente vê como que é o coração da pessoa que não tem a Deus, a pessoa que não tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Se entrega ali um poder, uma oportunidade, assim como Saul teve a mesma chance e perseguiu a Davi. Quando Saul teve a oportunidade, ele perseguiu a Davi. Então nós vemos um coração sem Deus, ele é obstinado. Ele vai usar o poder, aquilo que está em suas mãos para poder perseguir, para poder matar o outro. Olha a vida e o coração de uma pessoa que não tem a Deus. É verdade. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Como o Saulo mesmo disse, ele aproveitou o cargo, a oportunidade, dependendo do lugar, para querer destruir o Davi. E como a senhora comentou da primeira e da segunda vez, tomar cuidado pelas amizades, porque as duas vezes, né? Fala, Davi, é a oportunidade, foi Deus que deu. Sim. Toma cuidado. E o Davi, graças a Deus, ele estava na direção do Senhor. E ele entendeu que não ia ser na força dele, do braço, né? Mas ser no tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Se a gente continuar lendo o texto bíblico, aqui no versículo 6, vai dizer assim: E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar a lança de uma vez na terra e não o ferirei uma segunda vez. Ou seja, vai uma vez e é para matar, para resolver, né, o problema. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma-la a lança que está à sua cabeceira e a bila de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um sono profundo do Senhor. Aqui é interessante, a gente tem vários comentários para fazer, e uma das primeiras coisas que me chama a atenção é o fato de que esse amigo, né, como o pastor Herbert falou aqui, o Abissai falou: mas Davi, assim como da primeira vez, sempre tem, né, pastor? Sempre aparece esses amigos que vão falar: não, mas é o Senhor, olha só, Deus te entregou nas tuas mãos o teu inimigo, vamos lá, vou ferir de uma vez, não vai nem precisar a segunda, porque eu vou é para resolver mesmo. E aí ele ainda usa o nome de Deus, né, que Deus abriu essa porta, que Deus deu essa oportunidade. E é muito triste, pastor Natan, como algumas pessoas começam a usar o nome de Deus aonde Deus não está. Começam a usar como uma justificativa para poder dar margem aos seus desejos, dar margem àquilo que aparentemente seria o correto a se fazer, né? O senhor até falou de resolver a situação, adiantar o lado dele. Ele poderia ter feito isso, mas ele respeitava a unção. E aí o amigo vai falar: Deus que abriu essa porta. E quantas pessoas não usam o nome de Deus de forma errada, de forma a deliberar até mesmo o pecado. Tem que vigiar, né, pastor Natan? É verdade. Todos nós, a Bíblia diz: examinai tudo e retende aquilo que é bom. É importante a gente sempre estar ligado com a palavra de Deus e sempre viver em comunhão com o Espírito Santo,
para que nessas horas, até mesmo uma pessoa que seja até de Deus, e às vezes ela pode estar falando em nome de Deus, mas pode não estar sendo usada por Deus. Pode ser que a pessoa esteja julgando errado. O ser humano é falho, né? Sim. Infelizmente é falho, mas... Então, por isso é importante a gente andar sempre vigilante para que a gente venha saber examinar se aquilo que estão trazendo para a gente, o conselho que estão nos dando, se está de acordo com o que a palavra de Deus diz e se realmente condiz com o que Deus fala ao nosso coração. Exato, e jamais usar o nome de Deus ou até a Bíblia, né, distorcer o texto sagrado para legitimar um desejo humano, alguma coisa até errada. E daí a importância do cristão conhecer a Bíblia Sagrada. Como que o cristão, pastor Herbert, muitas vezes não tem o domínio, não tem a intimidade com o texto sagrado. Eu até me lembro de uma história que dizia, né, sobre notas, a nota de dinheiro mesmo, que estavam se falsificando muitas notas. E aí, ao invés de você, a cada uma que eles reinventavam ali uma nota falsa e fazia de novo, você gastar tempo em conhecer a falsa, era muito mais inteligente você conhecer a verdadeira, que assim que você pegasse numa nota falsa, você rapidinho já iria conhecer. Por quê? Você tem intimidade, proximidade, conhece os detalhes da nota verdadeira. Então, trazendo isso para o entendimento sagrado, a gente vê que muitos cristãos, infelizmente, não têm essa intimidade, não conhecem o texto verdadeiro, né? Não conhecem a palavra revelada. E aí, infelizmente, muitas pessoas que pegam e distorcem, essa pessoa não sabe se é verdade, se não é, porque não conhece o texto bíblico. Ela vai ter um momento de dificuldade na vida dela e não vai ter a intimidade com o texto sagrado e conhecer os segredos que já estão entregues para a vida dela. Pastor Herbert, como que o cristão vai vencer as batalhas sem as armas espirituais corretas, sem conhecer a Bíblia? É verdade, é o que a senhora falou. Porque a Bíblia fala que vai chegar um tempo, né, que muitos vão estar sendo enganados. Sim. Por isso. Falta da palavra, como está em Oséias 4:6 também, né? Que o meu povo ele é destruído porque falta conhecimento. Então, se você tem esse conhecimento num Senhor, como Davi, você não vai ser enganado. Mesmo tendo várias propostas, vão falar várias coisas, é oportunidade, não perdoa, é a tua chance agora. Não faça isso. Fica sempre com a palavra, que Deus sempre vai te dar essa direção. Exato, e tem muito texto bonito aí na internet que, na verdade, é o discurso da própria serpente, né? Mas Verdade. fala-se em filmes, fala-se em séries, em músicas, e você ouve e fala, nossa, que bonito, que poético, né? É isso mesmo. Mas é discurso da serpente. Como é que você vai saber que é a serpente que está falando? Conhecendo o texto bíblico, conhecendo aquilo que Deus fala, conhecendo as histórias. Tem tantas histórias, tantos registros aqui. Tenho certeza que o seu caso, a sua situação está registrada aqui de alguma forma. Deus foi muito sábio em escolher vários cenários, vários temperamentos, vários personagens, vários contextos para poder deixar registrado e servir de ensinamento para nós. E nós vemos que Davi aqui tem uma humildade tremenda, né? Ele vai reconhecer que o próprio Deus vai ferir Saul, ou Saul vai morrer de causas naturais, ou Saul vai descer a batalha e vai perecer. De alguma forma, Saul já iria ali já iria falecer de alguma forma e Davi não precisaria sujar as suas mãos com isso. Então nós vemos, né, que Davi tem uma humildade e sabe reconhecer que Deus está no controle de tudo. Porque, pastor Natan, muitas pessoas vão pensar que Deus está demorando para resolver. E voltando àquilo que o senhor falou, vai querer adiantar o lado dela. Mas ela precisa reconhecer que Deus está no controle, que Deus é juiz, que quando nós tentamos vencer na força do nosso braço, não dá certo e não vale a pena, é um desgaste. De repente, Davi iria carregar nas mãos o sangue de Saul. Olha o peso disso. Então, precisamos confiar a nossa justiça ao Deus que sabe fazer justiça. É verdade, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso auxílio, Ele é a nossa ajuda. Só que às vezes o inimigo ele tenta enredar a gente com uma soberba que às vezes a gente começa a querer ajudar Deus a fazer a obra. Né? Se Ele é a nossa ajuda, nós precisamos da ajuda dele. Nós precisamos deixar que Ele venha conduzir a sua obra da forma como Ele quer. Né? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Esse é o nosso papel, mas às vezes a gente, por a gente estar preocupado com as nossas necessidades, acabamos nos inquietando, somente buscando aquilo que precisamos, né?
dedicamos o nosso tempo, o nosso esforço, para conquistar o que nós precisamos. E às vezes a nossa responsabilidade, que o nosso dever, que é buscar as coisas celestiais em primeiro lugar, a gente deixa de lado, né? E a gente precisa confiar no cuidado de Deus acima de tudo, né? Sim, ele jamais tirou os olhos de nós, ele sabe de cada detalhe das nossas vidas, ele sonda o nosso coração e sabe até a intenção, a motivação. Às vezes nem a gente sabe discernir a motivação correta, mas o Espírito de Deus consegue. Então, é algo surreal e precisamos confiar. Muitas vezes é difícil, mas a gente só confia, só se lança em quem a gente conhece, em quem a gente tem essa intimidade. De repente você está faltando confiar no Senhor, porque está faltando você conhecer mais o Senhor, sobre a sua fidelidade, sobre a sua bondade, sua misericórdia, porque ele jamais falhou. A gente pode ver tantos personagens e Deus sempre permanecendo fiel. E algo que eu observo em Davi também, que ele era muito manso. Pastor Herbert, isso me chama atenção, sabe por quê? Porque nós temos a ideia de uma pessoa mansa, uma pessoa fraca, uma pessoa muitas vezes bobinha, uma pessoa que as pessoas passam por cima dela. Mas, na verdade, a mansidão, uma das definições, né? Além de ser uma característica do fruto do Espírito Santo, nós vemos que é uma força, é um poder, mas sob controle. É como se fosse uma pessoa que tem a força para fazer, as condições para fazer, até os motivos para fazer, mas ela é uma pessoa controlada. E me lembra até de um filme. Aliás, uma cena, que eu acho que eu nem vi esse filme completo, mas eu vi essa cena e me chamou a atenção, que era o Superman algemado. Vocês já viram esse trecho? Ou seja, ele tinha ali, no caso, o filme, né, a ficção, ele tinha o poder para fazer alguma coisa, mas se submeteu à polícia ali, ele estava sendo investigado por alguma situação, não vou saber dizer aqui, mas ele estava algemado, e ele poderia quebrar aquela corrente a qualquer momento. E quem que a gente observa na Bíblia Sagrada, né, que fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, o próprio Cristo. Ele tinha o poder ali para rogar ao Pai e ser enviado a 12 legiões de anjos, mas ele era manso, ele era humilde, ele sabia esperar o momento certo. Tinha as condições para fazer, o poder para fazer, mas ele era controlado. Tinha o Espírito Santo habitando nele. Então, eu observo em Davi essa mesma característica do próprio Cristo. Ele era manso, sabia aguardar, aguardava pela justiça de Deus, tinha as condições e motivações para fazer, mas confiava em Deus. Davi era manso, né, pastor Herbert? É verdade. Como a senhora falou, né? O Espírito Santo, ele te dá esse entendimento. Sim. O que ele entendeu? Mesmo todo mundo falando, como a gente já comentou, né? Dando vários exemplos para fazer. E o que ele entendeu? Poxa, eu vou entregar na mão de Deus. É o que você tem que fazer. Então você está querendo tomar alguma atitude, está querendo fazer alguma coisa, não vai dar certo. Espera no Senhor. Como a senhora mesmo disse, né? Confiar no Senhor. O Espírito Santo, ele te dá esse equilíbrio. Exato. Né? E ele confiou no Senhor, a gente já sabe até o final, e o Davi ele vai ser rei por isso, porque ele confiou no Senhor. E o Espírito Santo, ele possa te dar esse domínio, com mansidão e com sabedoria. Exato. Tem gente que vai pensar, aliás, o mundo vai pregar muito isso, de que a força é você não levar o desaforo para casa, de que a força é você responder à altura, de que a força tá nisso, né? Nos mecanismos humanos, digamos assim, mas a verdadeira força é você ser controlado pelo Espírito de Deus. Porque a pessoa que ela não leva desaforo, que ela responde, que ela não sei o quê, que ela arruma confusão, que ela vai e com a força do próprio braço ela quer resolver, na verdade ela é guiada pelos impulsos dela. Então ela não tem domínio próprio, ou seja, é uma pessoa fraca. Compreende? Que é totalmente o oposto daquilo que o mundo prega. A força, na verdade, é em você ser manso, é você ter o domínio próprio, é você ser controlado pelo Espírito de Deus. Isso sim é ser forte. E aí, já se encaminhando para o final, do versículo 13 ao 21, a gente vai ver, né, que o guardião do rei, o Abner, vai ser confrontado, né, e Saul também vai ser confrontado. Saul vai reconhecer o erro. Por quê? Davi, mais uma vez, esteve no quarto ali dele, né, ele levou a lança e a bilha como provas disso. E aí Saul, ele vai se arrepender. No caso, é mais o remorso, né? Que é aliviar a consciência, porque o arrependimento acompanha frutos de arrependimento. E o remorso não, ele só vai aliviar a consciência, não vai transformar a conduta. E do versículo 22 ao 25... nós vemos isso mais marcante, né? De que Saul, entre aspas, se arrepende. Davi vai entregar ali o juízo para Deus. Davi vai sair livre, não vai sujar as suas mãos com sangue, respeita a unção que há sobre Saul.
E Saul continua preso, obstinado ali, preso nos seus próprios desejos, ou seja, uma pessoa fraca, como nós falamos aqui. E já para encerrar, só queria comentar algo aqui e também que o pastor Natan comentasse em cima disso, de que me chama a atenção de que, voltando lá atrás, quando Davi era um pastor de ovelhas e veio o urso, veio o leão, isso serviu para ele de currículo, digamos assim, para o dia que ele chegou ali para Saul. E Saul falou, mas você é apenas um menino, ele já luta ele já é treinado desde criança, né, digamos assim, já é treinado desde muito cedo, ele é um homem de guerra, ele é imenso, e você é apenas um menino ruivo de gentil presença, você não vai conseguir enfrentar o Golias. E ali Davi fala do urso, fala do leão, fala que ele venceu, defendeu as ovelhas, e isso serviu de currículo. Aí eu parei para pensar de que esse domínio próprio que nós vemos Davi tendo com Saul, claro, respeitando a unção também, mas eu me lembro de Nabal. A gente viu aqui sobre Nabal, parece até um caso solto, mas serviu de teste, serviu de um degrau para Davi aprender mais uma vez sobre ter esse autocontrole, sobre ter esse domínio próprio, sobre pensar antes. Nós vemos que Davi foi poupado ali de sujar as suas mãos com o sangue de Nabal, porque o próprio Deus já resolveu aquela situação. Parece a mesma história, mas com outros personagens. Então, me chama a atenção aqui de que Deus ele vai dar certas situações que vão nos preparar para esses momentos, né? Ou seja, quantas situações que essa pessoa está enfrentando agora, pastor Natan, que são apenas um degrau, é mais um degrau, mais uma lição que Deus está dando, mais uma ferramenta, mais um item para o currículo, e ela não está nem reconhecendo que Deus tem coisas ainda maiores para ela, mas agora está preparando ela. É verdade. Muitas vezes eu costumo dizer que às vezes Deus ele prepara a gente no secreto, às vezes coisas secretas. Eu costumo às vezes até quando eu leio essa história de Davi, né, que primeiro ele enfrentou o leão, o urso, né, e depois ele venceu o gigante Golias, né, essa história é bem conhecida. Eu lembro da época quando eu comecei a aprender a tocar instrumento, quando eu comecei a cantar, né. Eu não queria cantar na frente de ninguém. Aí eu tinha a chave da igreja, eu ensaiava com o pessoal, depois despedia o pessoal, né? Aí ficava trancado dentro da igreja, ensaiando as músicas, né? Porque eu tinha vergonha de cantar na frente das pessoas, né? Aí, depois, um dia chegou um momento que eu falei assim, tem umas 2, 3 músicas já cantadas, ensaiadas. Já dá para abrir um culto. Se surgir a oportunidade, porque eu estava vendo que cada um estava saindo, né, se dispersando, até que um dia surgiu essa oportunidade. Um dia a pessoa que abriu o culto não estava presente e o pastor perguntou, e aí, você vai abrir o culto? Ele falou, vou abrir, pastor. Eu lembro dessa história de Davi, porque quando ele enfrentou o urso e o leão, ninguém viu, né? E também quando eu estava ensaiando, ninguém viu eu ensaiar, só Deus viu. Quando chegou a hora de enfrentar o gigante Golias, eu já estava preparado. Então, a gente precisa estar sensível sempre à voz do Espírito Santo, né? Que ele está nos preparando, como a senhora mesmo falou. Surgiu esse momento onde Davi ele queria já ir agir pela carne, né? Sim. Comprometendo até a vida de pessoas inocentes ali. Mas Deus usou Abigail ali para trazer uma palavra de sabedoria para ele, né? E, enfim, nós devemos estar sempre sensíveis à voz do Espírito. A Bíblia diz no livro de Provérbios, né? Que melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade, né? O meu pai, ele costuma falar, e acho que você deve se lembrar dessa frase também, de que quando a oportunidade chega, é tarde demais para você se preparar. Seja um momento de dificuldade, é tarde demais para você se armar espiritualmente, né? Ali é clamar pela misericórdia do Senhor. O segredo é você estar preparado, até para as coisas boas, né? Desafios bons que vêm para te aprimorar. Quando vem a oportunidade, o currículo tem que estar pronto já, né, pastor Natan? Então, ali ele já imaginava, pode ser que eu vá abrir o culto algum dia, então já vou preparar aqui, já vou ensaiar, e ainda se não acontecer, mas eu tô preparado, não é isso? Somente as virgens, a Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Somente as que estavam preparadas. Perfeito. Com azeite, elas que puderam entrar com o noivo para as bodas, né? Exato, perfeito. A gente tem que estar preparado, gente, e entender que esses desafios que aparecem são para nos preparar para coisas maiores. Então, chama Deus aí para guerrear junto contigo, e aí, ó, você vai vencer, e é de glória em glória, crescendo a cada dia, vencendo todos os desafios, porque a vida é isso, né? A vida é a gente vencer desafios. A cada dia são novas batalhas, novas dificuldades, mas
a gente só tem vitória depois de uma guerra, né? A gente fala só vitória, mas então tem que vencer a guerra. Verdade. Não é verdade? Isso implica ali, não é verdade? Não tem lógica, você vai vencer o quê? Exatamente, batalha, né? exatamente. Então é isso, tá bom? É pra gente poder encerrar esse capítulo tão maravilhoso. Só um resumão, a gente viu que nem toda oportunidade é uma vontade ali de Deus, né? Nem aquilo que leva o nome de Deus tem que conferir. É realmente, ora ao Senhor, se consagra ao Senhor. Vemos que a integridade de Davi pesou bastante, a fidelidade dele, ele foi um homem íntegro. E vimos também que quem espera em Deus nunca perde, mesmo quando parece que está perdendo, mas está realmente confiando no Senhor e aguardando a vitória, a justiça vem do Senhor. Para a gente poder encerrar esse capítulo, a gente vai agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos ensina assim: quando foi informado de que Davi estava no outeiro de Áquila, Saul partiu com 3.000 soldados e acampou no local indicado. Então, à noite, juntamente com Abissai, Davi foi ao acampamento do rei e o encontrou dormindo. Naquele momento, como Saul e seus homens estavam vulneráveis, Abissai quis matá-lo. No entanto, Davi, mais uma vez, não permitiu que isso acontecesse, porque reconhecia que Saul era ungido do Senhor. Apenas ele tomou a lança e a botija de água que pertenciam ao rei e voltou. Quando estava distante, Davi bradou em alta voz, mostrando que havia poupado a vida de Saul. Assim também, a vida de Davi foi preciosa aos olhos de Deus, visto que o livrou das mãos de seus perseguidores. O apóstolo Paulo ensinou que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Natan Uchoa. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no podcast. Passa pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, onde que o senhor está ali abrindo os cultos, ministrando, cantando para louvar o Senhor. Passa pra gente o endereço e também os horários para este domingo. E se o senhor quiser, o culto jovem também, fica à vontade. Amém. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Você que quiser estar conosco, nosso endereço é na Rua da Matriz, número 459, no centro de São João de Meriti. Os cultos de domingo são 7 da manhã, 9h30, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. O nosso culto jovem agora é 10h30 da manhã. Amém? Amém. Então você vai domingo, né? Já fica ali de manhã pro culto, já fica mais tarde pro grupo jovem e vai ser uma bênção, né, pastor Natan? Vai sim. Vai sim. E pastor Herbert Freitas, passa pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, mídias sociais. O senhor pode ficar à vontade, pastor. Amém. E também agradeço pela sua participação, viu? Seja muito bem-vindo sempre aqui ao podcast. Amém. Agradecendo sempre a Deus, né? A senhora, toda a equipe, o pastor Natan, graças a Deus. A gente está ali na igreja em Vila dos Teres, né? Avenida Nilo Peçanha, é o lote 27, quadra A, próxima à fábrica do gelo, né? E o domingo é 8 horas da manhã e também às 18 horas. O Instagram é Herbert Freitas, tá? Deus possa abençoar com essa palavra abençoada na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Pastores, muito obrigada. E você de casa também, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Dever de casa que eu sempre passo aqui. Você vai fazer aquela leitura prévia de 1 Samuel, capítulo 27, para você poder voltar no próximo podcast e a gente continuar estudando mais e mais. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!